Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, professor Maicon Roque. Hoje irei fazer a correção aí da prova de nível médio da PCDF administrativo, beleza? Vieram aí 8 itens, né? Separado ali, 4 da parte de lógica e 4 ali pegando a parte de conjuntos, análise combinatória e probabilidade. Assim como eu falei para os senhores, na correção de nível superior veio bastante conta, já nessa de nível médio veio bem mais tranquila, veio realmente o que a gente esperava, beleza? Vamos fazer aqui a correção. Então tá aí os primeiros 4 itens, né, que é justamente o que fala aí da parte de lógica, onde ele fala assim: à luz da lógica sentencial, julgue os itens seguintes acerca da proposição P. Se você observar, essa proposição P, ele tem ali quais conectivos? Ó, eu tenho aqui, ó, o conectivo da disjunção inclusiva dentro aí da parte do conectivo da condicional. Veja que eu tenho aqui, ó, se o investigador não cumprir o procedimento, aí eu tenho aqui o conectivo ou identificar o suspeito errado, vírgula, então, né, o juiz anulará a prova e soltará o acusado. Então veja que eu poderia representar isso aqui por intermédio de símbolos da seguinte maneira: o investigador, vou colocar aqui, ó, o investigador não cumpre o procedimento. Eu poderia chamar isso aqui, por exemplo, olha só, de proposição simples A, tá? Aí vem aqui, né, a disjunção ou, aí quando ele fala aqui para mim, ó, identificar o suspeito errado, eu posso chamar isso aqui de B. Aí ele vem aqui, ó, então, né, após a vírgula, o juiz anulará a prova, posso chamar de C, e soltará o acusado, né, o juiz, que eu posso chamar de D, beleza? Se você observar, então, eu tenho 4 proposições simples e 3 conectivos. Aí a primeira, né, dessa prova aqui, nessa ordem, o item 23, ele pergunta para mim se essa proposição composta P é equivalente à proposição, aí ele vai me passar aqui. Então, se você observar, aqui é como se ele estivesse pegando justamente a equivalência desse cientão, certo? Então veja que a correta equivalência, um cientão para virar outro cientão, a gente viu que isso aqui é quando eu uso aí a contra-recíproca ou contrapositiva, aonde eu tenho que fazer o quê, pessoal? Eu tenho que fazer o famoso cruza e nega, beleza? Então o correto, né, o correto seria assim, ó, eu ia pegar essa segunda parte, jogar para o início, certo? Ó, e negar, manter aqui a condicional, pegar essa primeira parte, jogar para o final e também negar. Se eu fosse desenvolver, ia ficar assim, ó, negação do E, nega a primeira parte, o E virou ou, nego a segunda parte, mantenho-se então, negação do ou, nego a primeira parte, o ou vira o E e nego a segunda parte, beleza? Esse aqui seria, né, a nossa resposta correta. Só que se você observar, ele não fez isso, ó. Olha só o que ele fez, ó. Ele pegou, o juiz anulou a prova. Aí se eu pego aqui, ó, o juiz anulará a prova. Já está, né, errado, porque ele tinha que ter negado, mas você já poderia parar aqui, ó, quando ele continuou com o E. Pessoal, aqui teria que virar o ou. E quando ele fala aqui, ó, soltou o acusado, isso aqui tinha que ficar como? Não soltou o acusado, aí aqui, então, manteve. O investigador não cumpriu o procedimento, isso aqui tinha que ficar como? O investigador cumpriu, porque eu tenho que negar. E também aqui, se você observar, ele manteve o ou e, na verdade, ele tinha que trocar pelo E. Então, esse aqui está totalmente errado. Item 23, errado. Beleza? Vamos lá, no 24. Considere que o investigador cumpra o procedimento e identifique corretamente o suspeito. Neste caso, presumindo-se P verdadeira, né, a proposição P, é correto afirmar que o juiz não anulará a prova nem soltará o acusado. Preste atenção no seguinte: quando ele fala aqui para mim que o investigador cumpre o procedimento, ele está falando isso aqui, ó. O investigador não cumpre o procedimento, então essa informação é uma informação falsa, porque eu tenho que aqui garantir, né, no caso aqui, considerar que ele cumpriu o procedimento é correto. Então quando ele fala não cumpre, isso aqui é falso, beleza? E ele fala assim, ó, e também
além de cumprir, né, de investigador cumpre o procedimento, ele identifica corretamente o suspeito. Quando ele fala aqui, ó, identificar o suspeito errado, observe que isso aqui também é falso, porque ele vai identificar corretamente o suspeito. Se você observar, aqui, ó, eu tenho esse ou antes, onde essa primeira afirmação é falsa e a segunda afirmação também é falsa. A gente viu aqui, ó, que ambas são falsas. Então veja o seguinte, como a questão quer que essa proposição P inteira seja verdadeiro, observe que o ou, quando eu tenho aqui, ó, dois falsos no ou, o ou ele é de boa, mas não é otário, você vai observar que essa primeira parte toda fica falsa. Um se então, para ser falso, é só com as iniciais de Vera Fischer. Se ele iniciou com falso, aqui, mesmo se for verdadeiro ou mesmo que for falso, isso aqui continuar sendo verdadeiro. Só que você vai observar que com as informações que eu tenho, eu não consigo identificar se é verdadeiro ou é falso. Então eu não posso afirmar, como ele falou aqui para mim, que nesse caso é correto afirmar que o juiz não anulará a prova nem soltará o acusado. Pode até ser, mas eu não posso afirmar com 100% de certeza. Então também item errado. Beleza? Questão 25, né? Item 25, a negação do consequente. Pessoal, quando ele fala negação do consequente, ele só está pegando depois do então, depois aqui, né, da condicional. Então ele fala, a negação do consequente de P pode ser expressa por o juiz não anulará a prova ou não soltará o acusado. Pessoal, preste atenção aqui no seguinte, olha só. Quando você pega, né, eu peguei aqui no errado, é esse aqui, ó. O juiz anulará a prova e soltará o acusado. Ele só quer essa anulação, ele só quer essa negação. Veja que ele quer negar o e. Para negar o e, você vai observar que realmente vai ficar o ou, e eu vou negar a primeira parte, olha só, o juiz anulará a prova. Como é que fica negado? O juiz não anulará a prova, é o nega-nega, troca-troca, e soltará o acusado, vou também negar, ó, não soltará o acusado. Observe que ele fez a regra certinho, nega-nega, troca-troca. Bacana? E o item 26, o número de linhas da tabela verdade associada à proposição P, observe que eu tenho aqui, ó, eu tenho a proposição que eu chamei de A, B, C e D. Ou seja, essa proposição composta P, ela tem 4 proposições simples. E a fórmula para saber o número de linhas é 2 elevado a N, onde N é a quantidade de linhas. Então, nesse caso, vai ficar 2 elevado a 4, certo? Que é 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, beleza? Que dá quanto? 16 linhas. E ele falou que era superior a 16, item também correto. Bacana? Vamos lá, vamos agora na parte matemática, onde por intermédio de um diagrama de Venn, a gente vai conseguir responder aqui. Considerando que entre 900 candidatos ao cargo de agente de polícia civil, 630 têm uma habilidade de manuseio de arma de fogo e 480 têm habilidade de cálculo. Julgue os próximos itens. Pessoal, é assim, ó. Eu tenho aqui 2 conjuntos e vou colocar aqui, possivelmente, pode ter pessoas que não tenham essas 2 habilidades. Beleza? Então, se você observar, o total aqui dentro desse retângulo são 900 pessoas. Beleza? Então, aqui, ó, manuseio de arma, eu tenho 630 pessoas, tá? E habilidade de cálculo, eu tenho um total de 480 pessoas. Bacana? Primeiro item que vai falar sobre probabilidade, ele fala para mim, selecionando-se ao acaso um candidato, a probabilidade de ele ter habilidade de cálculo é inferior a 50%. Pessoal, probabilidade das mais simples possível. Veja que o conceito de probabilidade é justamente o que eu quero sobre os casos possíveis. Beleza? Então veja que o total de casos, total de pessoas que eu tenho, meu espaço amostral, são 900 pessoas. E observe que ele quer a probabilidade, o cara ter habilidade de cálculo. Pessoal, cálculo não é 480? Observe que esse item vai estar errado, sabe por quê? Porque 480 está a mais da metade de 900. Porque se fosse 450 seria 50%. 480 é mais que 50%, né? Ou eu também poderia aqui, ó, dividir embaixo por 9, em cima por 9. Por que por 9? Porque
porque eu já ia forçar o 100, ó. 900 dividido por 9 daria 100 e 480 dividido por 9, ó. 9 vezes 5, 45, sobre 3 baixo 0. 9 vezes 3, 27. Poderia parar aqui aproximadamente, ó, 53 sobre 100, que seria o quê, ó? 53% seria a nossa probabilidade. Quando ele falou que era inferior a 50%, item errado. Beleza? Item 28. No mínimo, 210 candidatos possuem as duas habilidades mencionadas. Pessoal, olha só. Se você pegar o total de pessoas que têm habilidade aqui para manuseio de arma e com de cálculo, se eu somar, ó, 630 mais 480, isso aqui vai dar 1.110. Como que pode dar 1.110 se eu tenho um total de 900 pessoas no total? Então você vai observar que quando eu faço essa soma desses conjuntos, considerando a intersecção, o que passar é a intersecção que eu vou ter. Então se eu pego aqui, ó, 1.110 menos 900, isso aqui vai me dar 210. 210, o que que isso quer dizer? 210 é o mínimo que eu posso ter de intersecção entre esses dois conjuntos. É o mínimo, certo? Então veja, eu posso ter 220? Posso, 230, 40, 50. O mínimo que eu tenho que ter é 210, porque eu não posso ter 200 ali no meio, certo? Não posso ter 209. O mínimo é 210. Então quando ele fala para mim que, aí você tem que tomar cuidado aqui, ó, no mínimo 210, isso aqui está o quê? Está correto. Agora preste atenção que ele está falando no máximo. Quando ele fala no máximo, 270 candidatos não possuem nenhuma das habilidades mencionadas, ele está falando do pessoal que está aqui fora, olha só, deixa eu até dar um destaque aqui, ó, vamos lá. Esse pessoal que está aqui fora, eu posso ter gente aqui fora, mas qual é o máximo que eu posso ter aí? Aí olha só o que vai acontecer, você vai observar que aqui, ó, o total de pessoas que pode ter aqui em armamento é 630. Só que você observa que, de um momento, ele falou somente armamento ou somente cálculo. Então, poderia, de certa forma, acontecer o seguinte, ó. Eu não posso ter 630 aqui, sabe por quê? Porque o total desse aqui é 480. Só que esse 480 eu poderia ter aqui. Porque se eu tenho 480 pessoas nessa intersecção aqui, você vai observar que ele vai aí obedecer aos critérios que ele me falou. Eu posso ter 480 pessoas ali. Porque, ó, se tudo isso aqui é 630, se eu pego 630 menos 480, ó, 0, 13 menos 8 dá 5, aqui vai dar quanto, ó? 150, então poderia ter 150. Então, se você me perguntar quantas pessoas têm manuseamento de armamento, pode ser isso aqui, ó, 480 com 150 aqui dá 630, e aqui no caso fosse 0, ó, 480 estaria obedecendo isso aqui. Como o total é 900, se eu somar 150 com 480, que dá o 630, então quer dizer que o restante está do lado de fora. Então veja só, 900 menos 630, olha só, fica 8, 10 menos 3, 7, fica 270. Então você vai observar que o máximo que eu posso ter do lado de fora são realmente 270 candidatos. Então, item correto, beleza? E o último item, que trata aí da parte de análise combinatória, observe que ele fala assim para mim, supondo-se que haja 70 vagas disponíveis, o número de maneira de selecionar os referidos candidatos para preenchê-las é isso aqui? Pessoal, preste atenção que por mais que ele falou que tem pessoas ao cargo de agente que tem habilidade de manuseio de arma e 480 tem habilidade de cálculo, só que quando ele fala dessas 70 vagas disponíveis, ele não me falou nada de diferente. E se você observar, todo mundo aqui é o cargo de agente. Então a ordem não importa. Observe que quando a ordem não importa, é uma combinação, onde eu tenho 900 candidatos e quero escolher 70. Beleza? Observe que a fórmula aí da combinação de n elementos tomado PAP, é n fatorial dividido por n menos p fatorial vezes p fatorial, certo? Então, no caso, ficaria o quê, ó? 900 fatorial, aí ia ficar 900 menos 70 fatorial vezes 70 fatorial. Você já observa que está errado. Porque, ó, 900 menos 70 daria 830 fatorial multiplicado por 70 fatorial.
Então veja que está diferente aqui, ó, esse 70 fatorial, e ele aqui tentou te induzir falando que era arranjo, só pelo fato das habilidades, mas está errado, tá? Portanto, item errado. Belezinha? Então, volta aqui comigo. Então, com isso aí, pessoal, a gente finaliza essa nossa correção e eu tenho certeza que quem participou das revisões aqui gabaritou a parte de matemática, beleza? Então é isso, não deixe aí de fazer a sua inscrição, curtir e compartilhar esse vídeo e também não esqueça de seguir aí o professor. Então o meu Instagram é @maicon.rock. Segue lá o professor no Instagram. Bacaninha? Então é isso, pessoal. Tchau para os senhores, até uma próxima oportunidade. Valeu!